Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa em ritmo de final de ano mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, i7, Raspberry Pi Brasil, Casa Aberta e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Eu acho que a gente ainda se fala antes do Natal. Você sabe agora já o ritmo de final de ano. Natal ali terça, quarta-feira. Acho que a gente se fala antes, mas se a gente não se falar, já fica aqui os meus votos de Feliz Natal pra você e todos os seus. E um lembrete aqui. Tem horas que a gente tá fazendo uma análise da nossa vida, dos nossos projetos, e a gente decide descontinuar determinados projetos. Vou fazer uma analogia aqui com o computador. A gente decide dar um shutdown, desligar o sistema, desligar o computador. Não tem mais porque rodar, entre aspas, aquele programa. A gente não tá tendo o resultado que a gente esperava, a gente não tá alcançando aquilo que imaginou que ia alcançar, e é ok a gente parar com projetos. Mas tem uma outra coisa necessária também para os projetos, que é o que eu chamo de reiniciar projetos. O que é reiniciar projetos? Reiniciar projetos não é fazer um reboot, ou como se fala na parte de mídia, onde você pega uma história, dá um reboot na história e cria uma outra história com os mesmos personagens. Esse tipo de reboot aí já é válido também, mas é uma outra coisa. É um reiniciar no seguinte sentido: de alguma maneira a gente precisa descansar, de alguma maneira a gente dorme de noite exatamente para isso, para descansar. Nessa alegoria que eu tô fazendo com um computador, é como se a gente limpasse a memória RAM. Um reboot na história que eu falei seria de repente instalar um outro programa, mudar a forma de uso, alguma coisa assim. Mas tem isso que eu chamo de reiniciar o sistema, onde tá tudo ok, tudo bacaninha, só que você precisa reiniciar. Você vai acumulando algumas tensões, alguns estresses que só limpar a memória RAM, só dormir não resolve. Você precisa reiniciar o sistema. Tá tudo ok, você não precisa formatar o sistema, você não precisa trocar os programas. Isso de formatar, a gente pode até pensar, né, seguindo nessa alegoria de pedir ajuda para um psicólogo para entender um determinado comportamento, mudar o mindset, enfim, várias coisas. Mas o meu ponto é que geralmente a gente não considera esse reiniciar. Geralmente a gente não lembra que tá tudo bem, tá tudo ok, as coisas precisam de tempo, eu só preciso reiniciar. E esse momento de final de ano é um momento para reiniciar. De alguma maneira a gente tá mais desacelerado, de alguma maneira a gente vai relaxar um pouquinho, vai curtir uma coisinha, vai se envolver com as pessoas que são caras ao nosso coração, vai ter uma reciclagem. O ano novo tem muito disso também, essa coisa de reboot. A gente acha que ano novo ano novo, vida nova, e né, na prática a gente sabe que não é assim. Mas tem um espírito, né? Tem um gás a mais, uma energia a mais. Eu já fui mais encantado com final de ano, né? Essa coisa de ano novo. Não que pra mim isso tenha perdido magia, não é isso. Mas de alguma maneira eu entendi esse reiniciar o sistema e reinicio o sistema, faço anos novos ao longo do ano. Ainda não consigo fazer um ano novo a cada dia ou a cada semana, mas eu fico muito feliz de ter conseguido entender isso, aplicar isso, colocar isso na minha vida. Com certeza deixou as coisas muito mais agradáveis, muito mais leves. Tá tudo bem, só precisa de um ano novo, só precisa reiniciar o sistema. Notícias. Cocatec. Seguindo a onda de notícias boas, a Apple tá abrindo parte do HomeKit, tá no GitHub. Uma maneira de acelerar. Ela falou, vou me juntar com o Google, com a Alexa, Zigbee. É um ganha-ganha para todo mundo. Embora você não vai ter mais dispositivos de HomeKit necessariamente por causa disso, porque precisa ter a parceria com a Apple, fazer parte do MFI Made for, né, os iGadgets. Tem que ter um chipzinho que a Apple fornece. Ainda continua burocrático, mas melhora. Dá uma compatibilidade de um home bem bacana, curti, assim como também curti o detalhamento da segurança da plataforma Apple. Fala de hardware, fala do próprio sistema como um todo, dos aplicativos, né, dos serviços
serviços, você cria uma conta no iCloud, já tem ali um processo de segurança, verificação em 2 passos, é tudo fechadinho, o sistema verifica a integridade do hardware, o hardware, por sua vez, verifica a integridade do sistema, e ficou bem acessível a leitura. Vou colocar o link lá no Dojo. Outra coisa também muito bem-vinda que a Apple fez, tinha prometido isso no meio do ano, na Black Hat, de abrir o programa de recompensas para quem acha bug para todo mundo. Era uma coisa para pesquisadores de segurança, para convidados, agora tá aberto para todo mundo, é um ganha-ganha. Os valores vão de $200 mil a 1,5 milhão de Trumps. Isso de segurança a gente tem que estar muito ligado, porque a verdade é que a gente não sabe direito até onde a coisa pode chegar. Exemplo, pegaram dados anonimizados de geolocalização e conseguiram achar as pessoas. Peraí, esse dado aqui é de tal pessoa. De uma maneira muito simples. A pessoa, digamos, trabalha no local A. Ele chega 8 horas no local A, sai às 5 da tarde desse mesmo local A. Aí, no outro mês, ela passa a chegar em outro lugar às 8 e sair às 5. Opa, peraí, então é alguém que mudou de emprego. Quem foi que trabalhava na empresa A e passou a trabalhar na empresa B? Coca, mas isso daí é um caso em específico. Não, foram 12 milhões de dados de geolocalização de smartphones ali nos Estados Unidos de 2016, 2017, vindo de terceiros, iOS, Android, 12 milhões de dados. Vai saber o que a gente tira daí. Outro caso também curioso, existe o Family Search. Family Search é uma entidade que visa preservar registros genealógicos. Aqui no Brasil fez uma parceria com o Arquivo Nacional essa semana, tá digitalizando dados de imigrantes, de estrangeiros, de 1800 e pouquinho até 1980. São uns 3 milhões de estrangeiros que entraram aqui, passaram pelo Brasil, entrando nos portos, né? Ajuda na hora de fazer um processo de naturalização, tem que levantar esse histórico. Digitalização é ok. Só que tem um pequeno detalhe. Family Search é ligada à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, os Mormons. E eles acreditam na salvação pós-vida. Uma pessoa que já não tá mais viva pode ser batizada e assim ser salva. Mormons, perdão pela simplicidade, mas para os cocas entenderem de uma maneira facilitada, nenhuma crítica na sua religião. Ou seja, não tem esse vínculo num primeiro momento, mas é uma maneira de você aumentar o número de fiéis dos Mormons. Não tô dizendo que isso vai acontecer hoje, não tô dizendo que tem planos para isso, mas imagina daqui, sei lá, 50 anos, vai estar nas mãos do Family Search ou acontece alguma coisa. Pode, são estrangeiros, não são brasileiros. Processo de naturalização são brasileiros, né? São os nossos dados que estão indo para uma instituição que a gente não autorizou. E assim segue o desrespeito pelos nossos dados. 267 milhões de usuários de Facebook tiveram número de telefone exposto. Nome também em número de telefone é um SMS que você recebe com um link. 1% de pessoas que caiam nesses 267 milhões já dá 2,5 milhões de pessoas. A princípio foi uma garoteada do Facebook, não que deixou esses dados expostos exatamente, mas pela API do Facebook você conseguia pinçar esses dados sem precisar nem de senha. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Pro Facebook não vai acontecer nada, porque quer você goste ou não, a gente precisa do Facebook, a nossa sociedade precisa de um Facebook, não vai pegar nada pra ele, talvez no máximo ali uma multinha e vida que segue. A gente é que tem que se preservar, a gente é que tem que ser, como eu chamo, né, o usuário educado. A eleição americana, né, agora chegando, já tá pipocando trocentos perfis fakes no Facebook com foto gerada por inteligência artificial, né? Você vê vários perfis com o mesmo rosto, já estão preparando o exército de bots. Ring, aquela câmera da Amazon, tava fazendo parceria com a polícia, enviando vídeos pra polícia. Teve essa semana credenciais vazadas, vazou o e-mail e senha da galera. Epic fail. Ring, recomendação, assim, já de pronto, não compre. E uma coisa que você pode fazer pra se proteger é ter uma senha forte. Foi a Splash Data, que faz um compilado das senhas vazadas e analisa as mais frequentes. Ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem senha, né, o password, tem QWERTY, essa sequência de números, aparece várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5. Eu, verdade seja dita, sou um pouco suspeito com essas senhas. Eu certamente já criei e continuo criando senhas QWERTY, senhas 1, 2, 3, 4, né, essas sequências. QWERTY acaba sendo sequências de teclas, porque tem um servicinho rápido, alguma coisa que eu quero, eu crio com essa sequência e depois largo pra lá. Muitas das vezes nem coloco o e-mail verdadeiro, já é um e-mail fake só pra pegar aquela informação que eu preciso. Então certamente tem um login
não válido meu circulando aí pela internet com um QWERTY da vida, né? Com essas sequências de senha, e provável que já tenha vazado, e vazando entra nessa contabilidade, mas não é uma senha que eu uso. Aí você vê outras coisas curiosas, você vê o dragão, princesa, amor, admin. Admin também pode ser, né? Consigo imaginar cenários onde eu colocaria senha admin. Isso temporariamente, né? Dentro desse contexto temporário, mas tem uma senha forte. Investimento aí, caso você ainda não tenha um gerenciador de senhas, vale o investimento aí para 2020. Quanto antes você investir, quanto antes você começar a usar, mais benefício você vai ter para sua vida, porque né, segurança nesses vazamentos de dados vai continuar acontecendo, não tem jeito. É interessante para todo mundo, menos pra gente, né, que tem um dado vazado, mas pra indústria é interessante porque você acaba vendendo segurança, tem gente que vai comprar segurança. Para quem faz os golpes, né, nem precisa falar, é vantajoso. Para as forças policiais, né, que precisam fazer investigação, vão comprar ferramentas. Saiu agora uma ferramenta, né, o iOS Forensic Tool, que recupera credencial de e-mail, senha, tokens de autenticação de iPhone, de iPad com chip A7 até o A11, rodando do iOS 12 até o iOS 13.3, que é a versão mais recente do sistema. O A11 é o iPhone 10, então pega de iPhone 5S até o iPhone 10. Pega os iPads, pega o iPad de 2018, enfim. Fazer um passant de segurança. Snowden, o livro dele, ele não vai receber grana, né, lucros nos Estados Unidos. A grana feita com o livro nos Estados Unidos vai pro governo americano, super entendível o motivo. Pro governo americano, baita persona não grata. Na Rússia, invadiram a sede do Nginx, que é o Apache, uma solução, digamos, mais enxuta do Apache, servidor web HTTP, inclusive é o servidor que o Coca-Tech roda. E ainda que seja de 2004, mais ou menos, o Nginx, o Google russo, o Rumbler, tá falando, não, o Nginx é meu aqui, é lá de 2004, mas o carinha tava trabalhando pra mim, isso é tecnologia minha. Ele tava trabalhando pra mim, então é meu. O criador ele falou, não, eu desenvolvi quando trabalhava lá, mas só no meu tempo livre. Ver o que vai sair daí. Outra maldade, pegaram os seguidores da Fundação de Epilepsia, e aí, provavelmente epiléticos, e mandaram um GIF animado com luzes estroboscópicas para induzir convulsões. Nova Orleans declarou estado de emergência porque ransomware, dados sequestrados. E você sabe como é que isso me revolta, né? Porque ransomware é o tipo de coisa que você resolve com backup. Obviamente, muitos ataques foram resolvidos com backup e a gente nem teve conhecimento, a gente passou por cima e ignorou. Ressaltam esses casos que não tinha backup, que não tem como, né, resolver, mas ainda assim isso me deixa danado da vida. Flickr, falando de backup, Flickr aqui acaba sendo um depósito de fotos, tem a ver com backup, tá passando um chapeuzinho, tá sem grana, e isso nunca é um bom sinal. Flickr aqui hoje é SmugMug. Nos Estados Unidos, um caso curioso, essa semana saiu a decisão, 14 anos de cadeia, por um carinha, ele era influencer, tinha 1,5 milhão de seguidores, e tinha um domínio que ele queria comprar, mas não conseguiu, partiu pra intimidação física, foi na casa do dono do domínio, com arma. Antes tinha chamado o primo, que era criminoso, pra dar um susto, fez pressão, intimidação com os amigos, e no final foi na casa do cara, com armado, com aquela minha calça na cabeça. Talvez você pense assim, a que ponto chegamos? Mas a galera faz isso por bens, digamos, materiais, por outras coisas. Domínio, né, também é um bem. Às vezes a gente não se toca. Outra coisa que eu lembrei também, teve uma jornalista que descobriu, pegou os dados de saúde, os dados de movimentação da Fitbit, e aí descobriu que estava sendo traída. Mas peraí, como é que pode essa aceleração aqui, né, nos batimentos, essa movimentação aqui, alta madrugada? Eu cheguei a comentar de aluguel de carro. Uber, na Alemanha, que opera com carros alugados em algumas cidades, foi banida exatamente por não poder operar com um carro alugado. É feito de comparação, né? A gente acha que Uber é sinal de evolução e que a Europa é mais evoluída, sabe, sei lá, na relação. Mas na Alemanha você tem 7 cidades onde o Uber opera. Vamos combinar, bem restrito. De Brasil, o Wish tá com um esquema onde você não vai precisar pagar as taxas do correio. Vai diminuir um pouquinho o prazo de entrega. Hoje o Wish tá aí na faixa de 1 a 2 meses. Vai passar a 25 dias a 45 dias, coisa de um mês e meio. Reduz um pouquinho, mas com o Wish Post, grande vantagem, ao meu ver, é que você não paga as taxas de correio em função dos armazéns que a Wish vai colocar aqui no Brasil. Aliás, aquela treta Brasil-Estados Unidos na taxação do aço, do alumínio, o Trump fez as pazes com o Bolsonaro, falou que não vai mais taxar. Eu falo dessas mudanças, né,
que vão acontecendo, a gente olha para os Estados Unidos e tem um pouco daquela coisa de exportar produtos industrializados e os produtos mais básicos, produtos agrícolas de, sei lá, países de terceiro mundo. E uma das tretas, né, entre com o México também, com China, vamos fazer o seguinte, vamos resolver nossa treta aqui, compra mais produtos agrícolas aqui dos Estados Unidos, como as coisas vão invertendo. Não é simplista, reducionista, assim, mas você pegou a ideia. Delegacia virtual, que tava para ser um aplicativo, agora vai virar um site, o que é bem melhor, porque vamos combinar aqui, né? Preciso fazer aqui um registro, um BO, aí vou baixar o aplicativo. Um site combina mais, é mais dinâmico. Aí tira uma fotinha, uma selfie, manda. Você mesmo, né? Faz a verificação. Você grava qual foi o problema para fazer o relato, é transcrito. Muito bem-vindo. Poupa Tempo Digital em São Paulo, ganhando mais serviços. Agora tá com 50 serviços que você pode fazer online. A ideia é chegar em 3 anos em até 180 serviços. Uma coisa que, pela lei, parece que você não pode comprar um produto numa loja X e retirar esse produto numa loja Y, chamado de venda multicanal. Você compra um produto na internet e, em vez de mandar para casa, você pode fazer a retirada, por exemplo, numa farmácia. Essa é a redação da lei. Então, posso estar entendendo errado, mas isso de alguma maneira não era possível. E faz todo sentido, né? Por que eu não posso comprar um produto, assumindo questões de internet hoje em dia, mas o natural era você comprar numa loja, retirar na própria loja ou em outra filial daquela loja, ou receber em casa, no trabalho que seja, ou em algum outro lugar que você mande entregar, ok? Mas você retirar que a lei chama de credenciados pela própria loja, obviamente, parece que não era possível. Claro, oficializou a compra da Nextel. Estante Virtual, que é um marketplace de livros, tanto novos quanto usados, pertencia ao Grupo Cultura. Recebeu o aval para ser vendido para o Magazine Luiza. Magalu fazendo um excelente trabalho. Raspberry Pi 4 está disponível agora no Brasil. Foi lançado no meio do ano, só chegou agora no Brasil. Preço a partir de R$464, o que dá $1,10. Raspberry Pi 4, um dos melhores produtos de 2019. Tô com um aqui no estúdio e mudou muito tempo. Desde 2010 que eu não tinha um computador dedicado, ligado 24 horas por dia. Tô com ele rodando, tem que uns 3, 4 meses e curtindo demais. Depois eu vou compartilhar o que eu tenho feito com o meu Raspberry Pi. De Apple, o que mais que a gente pode comentar? Tem a opção de SSD de 8 teras agora pro Mac Pro. Vale também registrar que você tem uma série de acessórios, mas peças para Mac, né? SSDs dentro da OWC. Nos últimos anos ela tem falhado miseravelmente, os SSDs têm falhado miseravelmente, mas você entra em contato com eles repõem. Vale registrar que o OWC é mais barato que os da Apple. LG lançou um monitor ultra-wide 38 polegadas, Thunderbolt 3. Acredito que nessa CES a gente vai ver, iniciozinho de 2020, muitos monitores, porque no final das contas, quando a Apple coloca o seu pezinho, a galera segue junto, vai seguir nessa linha. Então acredito que 2020 a gente veja muitos, entre aspas, Pro Display XDR, muita coisa com essa tecnologia, os monitores Pro ficando um pouquinho mais acessíveis para nós réis mortais. E Coca, a Apple tá montando a sua própria rede satelital? Então, tá rolando esse papinho. São estudos iniciais, ver o que dá para fazer, não necessariamente que a Apple esteja construindo satélite, mas pensar, peraí, não, o que eu consigo fazer? Vale a pena? Não consigo imaginar bypassar a operadora, mas uma troca de dados, de repente melhorar os mapas, o WB, né, de alguma maneira, aquela comunicação entre os dispositivos. Eu quero mandar um push, alguma coisa, e aí sim, né, uma espécie de Wi-Fi global para a rede da Apple de localização, é muito mais aquilo. O que dá para fazer? Quais são as possibilidades? Quanto custaria? Não, também um papinho que pro próximo iPhone teria um estabilizador de imagem novo, mais bacanudo. Aliás, faz um teste. Se você pedala, se você anda de patinete, faz um vídeo de patinete, andando de bicicleta, abre a câmera traseira e grava um vídeo. E você vai ver como a estabilização é boa. E a gente não nota, né? Antigamente, sei lá, uns 10 anos atrás, se eu fizesse um vídeo desse tipo, ficaria quicado, né? Ficaria tudo trepidando. E não, extremamente suave. E por último, de Apple, mostrando a especificação para um Flash Lightning, padrão MFI made for iPhone. Então a gente pode imaginar um case com um super flash para você tirar fotos, fazer vídeos. De rede social, Facebook estaria montando o seu próprio sistema operacional para abandonar o Android. Pô, Coca, mas o Facebook não tem hardware. Tem o Oculus. O Oculus roda Android. Você pegou um dos carinhas do Windows NT e falou, faz um sistema operacional aí.
O Windows NT, ele foi, em termos de pensadores, o maior número de pensadores para montar um sistema operacional. Ficou meio monstrão, porque tinha algumas visões um tanto quanto conflitantes, mas um dos sistemas operacionais mais robustos. O Zuko também comprou uma espécie de Google Stadia, o PlayGiga, que opera Espanha, Itália, uma partezinha da Europa, opera também na Argentina, no Chile. Parceria com a operadora, mas não deixa de ser interessante. Jogos, realidade virtual aumentada, combina com jogos. No Instagram, o Fact Check disponível para o mundo inteiro. Quando também agora ele identifica que o que você está postando, né, o texto é ofensivo, ele vai, eu tenho certeza que você quer escrever isso mesmo. Isso que você escreveu aqui é semelhante a que outras pessoas reportaram. Então você quer editar, você quer entender um pouquinho mais, ou quer compartilhar mesmo assim os anúncios, tanto no Instagram quanto no Facebook, dos USBs fumáveis, né, os vapes, cigarros eletrônicos proibidos. Tem um novo modo que eu achei bacana no Stories, porque às vezes você quer postar várias fotos mostrando detalhes. Eu gosto muito dessas molduras, 2, 3, 4 fotos, porque você quer mostrar o todo, quer mostrar um detalhe, não alguma coisa em específico, e você não quer colocar 3, 4 fotos, não precisa disso tudo. Agora tá disponível o layout, que é um modo no Stories, aí você seleciona, são até 4 se não me engano, seleciona até 4 fotos para você postar em grid. No WhatsApp tinha um problema de segurança que foi resolvido, se não me engano, numa versão de outubro. Importância daquilo que eu falo. Software bom é software atualizado, porque nessa que você atualiza tem correções de segurança que ainda não podem ser abertas ao público, mas você já está protegido. Twitter, começando a brincar no iPad com múltiplas colunas, muito bem-vindo. Twitter para iPad versão padrão é um desperdício de espaço. Tem mais algumas coisinhas que eu queria comentar, principalmente do universo Android, mas deixa para a semana que vem. Deixa eu só registrar que agora os podcasts estão disponíveis na Alexa, porém só dos Estados Unidos, com a integração com o Apple Podcasts. Então você escolhe como player o padrão o Apple Podcasts, se loga com o seu Apple ID e vai ter acesso à base de podcasts. Você vai conseguir pedir para Alexandra tocar um podcast para você. Apple Podcasts, questão de tempo para chegar em outros países, incluindo aqui o Brasil. Spotify você consegue tocar podcasts, porém lá, aqui no Brasil, ainda tá sofrido. Google vai ter recomendação de podcast, uma aba de recomendação de podcast dentro do Google Podcast. Spotify também vai te recomendar podcast, mesmo que você nunca tenha ouvido. Olha só, te falar uma coisinha aqui. Quem ouve essa música aqui, quem tem esse jeitão que eu sei que você tem, gosta desse podcast aqui. Que tal você escutar? E outra da Alexandra, nos Estados Unidos, ficou pronta a skill com a voz do Samuel L. Jackson, que não é uma maneira de você trocar a voz da Alexandra, é mais uma skill. Você tem que dizer, você tem que fazer uma pergunta pro Samuel L. Jackson. Alexandra, pergunta pro Samuel L. Jackson tal coisa. E ele vai responder com a voz dele. O interessante é que o Samuel L. Jackson não gravou todas as respostas. Pegou-se o padrão da voz do Samuel L. Jackson, pensa assim, e aí junto de uma resposta padrão do Samuel L. Jackson com essa vibe dele, passa por esse interpretador de voz dele, e você vai ter a sua resposta na voz dele, mas não é gravado, é tudo, digamos, computacional, tudo fake, como é no caso da voz da Siri. Às vezes não fica um sotaque meio estranho, é porque tem a junção dos fonemas, não bate ali os 100%, mas é interessante que começa a popularizar, talvez a gente tenha mais vozes. E assim, Skywalker devidamente ascendido, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, semana que vem, acho que volto antes do Natal, mas se não, Feliz Natal pra você, todos os seus, lembra do Reset, excelente final de semana, excelente final de ano, abraços, até semana que vem, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.